E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fred Fernandes, mais uma vez com vocês, para levar conhecimento, educação e esporte para vocês estejam onde estiverem. Estamos comemorando Minas Gerais 300 anos e Minas Novas 290 anos. Para nos auxiliar nessa comemoração, temos aqui um dia especial. Hoje nós estamos aqui com 3 lendas que fizeram sucesso no futebol de Minas Novas. Por onde eles passaram, marcaram a sua trajetória, marcaram a sua história e alegraram grandes estádios em todas as cidades e locais por onde passaram. É um prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos conversar um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído. Vamos conversar com Geraldo Isaías, Aderbal e Rafael Alegria. Geraldo, conta um pouco para nós a história do futebol de Minas Novas e a sua trajetória. Como foi a sua trajetória no futebol de Minas Novas? Bom, Fred, é sempre um prazer falar do futebol de Minas Novas. E Minas Novas, por incrível que pareça, foi sempre pioneira em vários aspectos, né? Desde o futebol. E assim, em rápidas palavras, eu lembro do campinho de futebol, que foi lá na rua, final da rua 2 de outubro, né? E os antigos contaram que aquele campo foi feito de enxada, picareta, alavanca e não tinha nem carrinho de mão, hein? A terra era carregada no couro de boi arrastado. Agora você imagina a dificuldade. E Minas Novas sempre teve os seus grandes jogadores de futebol, né? Como Joaquim da Água, Taco, meu irmão, seu pai, né? E vários outros craques de bola. Aleluia, Luizinho, Berola, Laça. E eu, garoto, eu já comecei a jogar futebol com eles, né? E com isso eu cheguei até a treinar no Atlético, mas a questão de morar no interior e ir para a cidade grande complicou um pouco. Os 2 times que iniciaram o futebol em Minas Novas foram o vermelho e azul, né? Era muito interessante que era como partidos políticos, né? E depois veio a época do Flamengo, Vasco, Botafogo, depois o ginásio de Minas Novas, até que na década de 60, 70, na década já de 70, né? Foi construído esse estádio, esse maravilhoso estádio aqui. E surgiram outros times como Sementeira e vários outros times. Inclusive eu fui o primeiro campeão aqui, com muita honra, pelo Sementeira, no campeonato aqui nesse estádio. Passo a palavra para Aderbal. Boa tarde a todos. Fred, minha trajetória no futebol foi o seguinte: eu sempre gostei de jogar bola. Só que quando eu comecei, aonde eu mais gostava era na prainha, era na beira do Panário. A coisa mais gostosa. Depois você ia, tomava um banho, pegava em casa já com aquela fome, eu tinha um pãozinho que a mãe fazia lá. Aí depois eu comecei no campo de futebol. Entendeu? Aí, igual o Geraldo falou, aí veio Sementeira, Atlântico, Vasco. Aí eu comecei a jogar no Atlântico. A turma mais velha, eu comecei com 16 anos. Aí eu passei a jogar na seleção de Minas Novas. Aí quando eu joguei na seleção de Minas Novas, veio o pessoal de Turmalina. Já jogaram em Turmalina, eu joguei na seleção de Turmalina, passei a jogar na seleção de Carbonita, aí veio Araçuaí, aí fui conhecendo a região, inclusive é onde eu fiz os melhores amigos, que é onde eu vou hoje, Carbonita, da Lapa, o pessoal me conhece. Coisa boa é futebol. Eu falo pro meu filho que futebol é uma coisa boa, porque você faz amizade, aonde você vai, você faz amizade. Aí, então é o seguinte, falo sempre para ele, futebol você tem que dedicar. E o futebol já é a casa que é a disciplina da pessoa, entendeu? A pessoa já pega uma disciplina. Então eu sempre falo com os jovens que tem que começar no esporte. O esporte é a melhor coisa que tem para o ser humano, entendeu? Agora eu passo a bola para Rafa, que ele também é um grande jogador, conhece a região toda aí. Primeiramente, boa tarde. E agradecer ao Fred aí
por estar me dando essa oportunidade aqui e estar dialogando, conversando com grandes lendas aí do futebol minasnovense, regional também. E parabenizá-lo pelo projeto. A minha carreira no futebol, eu acho que, como acontece na maioria de atletas, jogadores, ela começa em ruas, seja Rua de Lapa ou Briquetes. E ela começou ali na rua da minha casa mesmo, jogando bola num morro, num lugar onde não era tão liso assim para jogar bola, tirando, como a gente sempre fala, né, tirando o tampão do dedo. E das ruas eu já comecei a treinar com uma outra lenda também do futebol, que eu sou grato, e muitos dos jovens que hoje já se tornaram adultos, homens, que é o Arnaldo. Sou muito grato ao Arnaldo. Eu comecei a treinar com ele lá no antigo Pelador, né, onde funciona a garagem da Prefeitura Municipal hoje. Comecei com ele, sempre lembrando das minhas histórias. Eu saía de casa 2 horas da tarde, ia até na casa dele para ajudar ele a buscar os materiais, as bolas. E isso sempre fica marcado na minha vida. Após esses treinos com o Arnaldo, eu já passei a jogar com 16 anos, assim como o Aderbal, já tem certeza que novo também, já começou a jogar em outras cidades. Comigo também não foi diferente. Com 16 anos eu fui chamado para jogar no Independente de Capelinhas. É o que acontece sempre em clubes profissionais, é a questão de você ver um jogador jogando em campos de várzea e outras cidades vêm te ver jogar e quer te contratar. E assim foi comigo. Comecei pelo Independente, após o Independente eu passei pelo Aranãs de Capelinha, disputando Copa Aranãs. Tive a oportunidade por várias vezes de jogar pela seleção, inclusive até hoje atuo pela seleção da cidade, com muito orgulho, né? Defendo as cores da minha cidade. E essas coisas ficaram marcadas para mim. E uma das coisas que eu carrego comigo também é a lembrança de ter jogado em clubes profissionais. Eu já atuei pelo Guarani de Divinópolis, que atualmente está na 2ª divisão do Mineiro, mas já teve na 1ª divisão do Mineiro. No Juventus de Minas Novas, que também se profissionalizou, durou pouco, mas profissionalizou e ficou conhecida aí no cenário mineiro, né, de futebol. Fui campeão pelo Juventus e para mim essas coisas ficam marcadas. Mas eu fico satisfeito demais de hoje eu estou cursando o 4º período de Educação Física e hoje eu fico lisonjeado de estar podendo tomar conta de algumas crianças que estão começando a jogar futebol hoje, e eu posso hoje estar ajudando um pouquinho nessas questões futebolísticas, de passar o que já aconteceu comigo, as minhas experiências, de estar passando para esses jovens que hoje estão começando no cenário esportivo, né, através do futebol, e eu fico feliz por isso. E Fred, a palavra com você, se quiser finalizar. Bom, pessoal, vocês podem perceber como nossa história do futebol é rica, como a nossa diversidade do futebol é rica. Como vocês viram aqui, a história desses grandes atletas realmente faz a diferença. E nós temos que valorizá-los e valorizar toda a geração que já passou por aqui. Este é o nosso trabalho, este é o nosso compromisso para com você, estudante, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. O importante é mostrar a realidade da história de Minas Novas, principalmente a história do futebol, que é muito rica a nossa história. Agora eu gostaria de cada um de vocês falassem assim, uma mensagem para as nossas crianças, para os nossos estudantes de Minas Novas. Qual mensagem que vocês deixam para eles em relação à educação e ao esporte? Como foi bem falado por Aderbal, eu acrescento a música também ao esporte em geral, um fator preponderante na formação do cidadão. E no futebol a gente aprende a disciplina, assim como na música também, e como já foi citado também. É uma oportunidade de fazer amizade sem falar na questão de saúde. Praticar esporte também é saúde.
Eu sinto hoje, por não poder praticar o esporte assim com mais frequência, por causa do problema de joelho e a idade também, né, Fred? Mas é muito importante. Eu gostaria de que Minas Novas tivesse mais atletas, mais garotos participando, não só de futebol, outras modalidades de esporte como voleibol, basquete, até o tênis de mesa, né? E por falar nisso, nós esquecemos de citar como futebol também a prática do futebol de salão, que Minas Novas também sobressaiu e sobressai sempre, né? Destaque, né? E Ederbal, passa a sua mensagem pra gente. A mensagem que eu queria deixar para os alunos é que hoje na vida você tem que ter o caráter, a pessoa de caráter, a disciplina, e no esporte ajuda muito isso. E o Geraldo falou uma coisa certa, não só no futebol, no vôlei, na peteca, no ping-pong, são modalidades que Minas Novas não tem, o pessoal não tem costume, entendeu? Aí outro dia o rapaz de Carbonita me ligou querendo um time de vôlei. Aí eu procurei, você não acha um time de vôlei, entendeu? Então são modalidades que as pessoas às vezes não acham um esporte bom, vôlei. Então a criançada hoje, lógico que o estudo principal é estudo, mas o esporte também vem em um lugar bom. O esporte é saúde, é vida. Alunos, pratique o esporte, a melhor coisa que o ser humano pode ter na vida. A minha mensagem é uma mensagem assim que eu carrego, uma frase que eu carrego de novo, desde quando eu comecei com o Arnaldo, e era um lema que ele sempre tinha na escolinha dele. Eu falo olhando pelo lado futebolístico e olhando pelo lado da educação, né? E a frase que ele sempre colocava pra gente, que eu carrego comigo, é livro na mão e pé na bola. Essa é a minha mensagem para todas as crianças, aos jovens, não levando somente pelo lado do futebol, mas a minha mensagem é essa. Bom, eu fico muito feliz por ter oportunizado esse momento para vocês, contarem a história de vocês, a história que vocês vivenciaram no futebol. Isso é muito importante para nós educadores. E é um prazer proporcionar esse momento para vocês. Meu muito obrigado, realmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Vivemos um momento de distanciamento social, a gente sabe disso, né? A gente está até tomando esses cuidados, afastando um pouco um do outro, realmente porque nós temos esse problema de saúde ainda, que é em relação ao Covid. Mas assim, esperança existe, estamos aqui para isso. Obrigado mesmo, Minas Novas tem história, Minas Novas tem cultura, como o Geraldo de Isaías falou, Minas Novas tem música, né? Faz parte da nossa cultura. E não vamos perder, vamos valorizar sempre. Um abraço, professor Fred Fernandes, fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal.